Olá pessoal, eu sou o Felipe e estou muito feliz de compartilhar hoje várias informações, pesquisas, histórias e até experiências por esse meio aqui. Estou muito feliz de ter sido convidado nesse curso. Muito feliz de que o Léo e a Ciane estejam envolvidos, pessoas que eu admiro muito, pessoas nas que eu me inspiro, das que aprendo muito também. Eu tenho me apoiado muito também das pesquisas de Léo e a Ciane, que me permitem desenvolver as minhas ideias em parte. E então, antes de começar, eu vou propor para todos nós, todas nós, uma preparação, sim? Antes de começar com um pouco das pesquisas e a experiência, a gente vai se preparar para tudo isso, tá bom? Uhum. Hum, então, hum, eu estou percebendo que a gente está muito nesse mundo agora, nesse presente, e a gente está utilizando muito telas, né? A gente está num modo mais de investir várias horas no dia frente à tela. Então, tudo bem, a adaptação, né, de nós, mas também tem como como a gente prevenir certas coisas que poderiam ajudar na transição, né? Na transição destas adaptações, né? De a gente ter que investir mais horas na tela. Então, o que acontece? Que, como vocês sabem, o espaço onde a gente habita, ele molda a gente, né? Ele forma a gente, o espaço onde a gente habita, né? Hum, e a gente vai também moldeando o espaço. Então, isso é o legal que a gente tem em troca. Mas acontece que às vezes poderia ser nocivo, né? Algumas coisas poderiam não ser totalmente legais. Como por exemplo, se a gente está olhando a tela todo dia, né? A gente começa a também pensar de um jeito mais plano, né? A gente começa a se relacionar até de um jeito mais plano também, né? A gente começa a se relacionar em em outro tempo, né? Vocês estão assistindo este vídeo no meu futuro, vocês estão assistindo um pouco de passado, se a gente quer ver essa possibilidade, mas tudo bem. Mesmo assim, eu acho que a gente tem que hum, procurar, né? Procurar essa multiplicidade de tempos, multiplicidade de corpos e também voltar às vezes ao centro, né? Voltar a essa alinhação e outra vez ficar em fragmentos e voltar de novo. Então, eu vou propor um alongamento dos sentidos, pensando que às vezes essa tela tão plana pode fazer que nossos sentidos durmam, né? E aí a gente começa a olhar as coisas cada vez mais fechadinhas, né? E até a mirada, até os olhos mesmos começam a perder força. Então por isso que a gente vai criar um pequeno alongamento, um acordar o corpo, antes de começar, que tem tudo a ver com a palestra. Então vocês vão ficar de pé, bem relaxadinhos, e vocês vão olhar
detrás da tela, né? Não para a tela. Vocês vão olhar mais longe. Se tiver um espaço detrás do computador, é melhor ainda. Então é muito simples. A gente vai, né, acordar os sentidos. Então vocês vão olhar para frente, né, relaxadamente. E daí vamos brincar de que tem uma formiguinha, né, na parede. Vocês vão detrás dessa formiguinha lá longe do quarto sem movimentar a cabeça. Você olha até o final e tenta de olhar de trás. E vai voltar, vai passar pela frente e vai continuar para o outro lado sem movimentar a cabeça. É isso. Vai sentir o alongamento dos olhos, vai voltar para frente. E daí tu vai perseguir essa formiguinha que foi no teto lá e você não vai movimentar a cabeça em cima de você. Depois vai voltar, passar pela frente de novo, pelo meio, vai olhar embaixo essa formiguinha. Muito bem. E daí tu vai sair de lado e vai fazer um círculo com os olhos. Isso, muito bem. Devagar, respirando para o outro lado. Né? Muito bem, movimentar os olhos. Isso. Daí tu agora vai ser uma pressão nos olhos, assim, suavemente. Fecha os olhos e daí empurra os olhos um pouquinho e solta. Suavemente. Mais uma vez, faz pressão, um pouquinho de pressão. 1, 2, 3 segundos e pronto. Isso. Agora a gente vai, como a gente está sempre com audífonos, né, olhando a tela, a gente vai quebrar um pouco esses inputs, né, esses inputs de informação. Então a gente vai fechar um olho, fechar um ouvido, né, e tu vai experimentar, né, movimentar a cabeça para pegar fragmentos de informação, né, um pouco confuso, quebrando a linearidade. Sim. Vamos trocar o outro olho, o outro ouvido. E de novo, né? Procura na periferia como é que as informações chegam desfasadas, a meias, fragmentos, percepção. Isso. Muito bem. Eu vou fazer rapidinho, mas esses exercícios podem ser ainda com mais tempo, né? Depois dessa percepção de olhos e ouvidos, a gente vai dar uma puxadinha nas orelhas, né? Vão esticar elas assim, né? Amassar a orelha, alongar a orelha, né? Começar com os dedos, né? Dar uma pressão na musculatura, nos ossos e nos ligamentos do rosto, da cabeça. Gostoso. Continua um pouco para o resto do corpo, né? É tipo acordar um pouco, né? Aproveitar que estamos aqui, vivos, no corpo, né? Continua nas costas, no estômago, na barriga, no quadril, nas pernas, né? Cada perna, cada joelho, chega pro pé, volta o outra perna, o outro joelho e o pé. Isso, muito bem. Vamos trabalhar com o olfato. A gente vai estimular o olfato. Daí tu vai procurar um objeto próximo a você que não seja comida
e que não seja algo que já tenha na mão, né? Tipo, você tem uma caneta para anotar, algum outro objeto que não esteja usando agora. E você vai enxergar o objeto, né? E tu vai imaginar como é o cheiro. Tu vai lembrar qual era o cheiro. Tu vai, né, trazer lembrança e criação para estimular, né? Mas não vai tocar ainda. Tu vai tomar um momento só para enxergar, imaginar, lembrar qual era o cheiro, né? Qual pode ser o cheiro. A ideia é você se estimular, né? Tu vai pegar agora o objeto. Temos aqui. Tu vai cheirar agora. Né? O que aconteceu ali, né? Sua lembrança, sua memória, sua criação, eles se alinharam, eles deram novas informações. Hum, a gente vai estimular agora hum, o tacto, né? O sentido do tacto. Tu vai procurar um outro objeto próximo a você, que não seja comida, por favor. E tu vai enxergar o objeto no momento. E de novo, tu vai trazer a lembrança, tu vai criar a lembrança, né? Porque a gente não pode tocar agora, é um momento, né? Só de espera, de antecipação. E tu vai a trazer no teu tacto aquela sensação, que você pode que lembre, pode que não. Mas tudo bem, só brinca comigo, né? Entra nesse jogo aqui de imaginação. E tu pega o objeto, cebolinha mole, fofinho. E tem partes que eu não esperava assim. Não é mesmo, acho que. Finalmente a língua, a gente só vai alongar a língua assim, um passeio. Tu vai morder a língua. Tu vai alongar ela, né? Dando uma puxadinha nos dentes, tipo assim. Uhum. Ah, ah. Muito bem. Então, isso aqui é para acordar o corpo, acordar os sentidos, sendo que a gente entra nessas horas de estudo, né, muito focado. E minha intenção é trazer os sentidos para um estado natural, que eles são naturalmente agudos, né? A gente não está agudizando demais, só trazendo de novo aquele estado agudo, que tem tudo a ver com o que eu vou falar. Então, eu sou artista, sou pesquisador, sou bruxo. E daí eu acho que pesquisador, ele permeia esses mundos que eu tenho muito interesse, né? Porque me ajuda, né, como pesquisador, a criar meu artista e a criar meu bruxo, né? Me ajuda a criar esses corpos sensíveis que estão abertos às relações, né? A relacionamentos com temáticas de meu interesse, né? Como a energia,
que atravessa o corpo. Me ajuda a alimentar o artista no sentido de ser curioso, de melhorar a minha forma de comunicar, a sensibilidade que eu vejo atrás do mundo. Bruxo seria um jeito de ser um pesquisador constante da vida, das mortes, e como a gente pode se relacionar com os objetos e com as pessoas. Faz 2 anos que eu concluí uma graduação, um mestrado em artes, na verdade, lá na Universidade Federal do Ceará. E eu tive a oportunidade de poder falar destas temáticas de bruxaria, essa mistura de bruxaria, ciência, arte, performatividade, sendo que o exercício intelectual da academia, sendo que ele é um espaço muito legal, não cabia, né, poder falar destas coisas. Daí eu tive quase que subverter, ou pelo menos encontrar quebras na universidade, né, para poder falar dessas experiências que eu tive ao longo de muitos anos. Né? Eu tive muitas experiências de performance e de xamanismo, de bruxaria. Mas como eu poderia falar para uma academia que eu aprendi coisas em outros estados de consciência? Como eu poderia falar para em um texto que eu vi coisas que não estavam no plano cotidiano? Como eu posso falar para meu orientador que eu tive um sono e que seres falaram para mim, né? O texto aguenta tudo, aguenta que coisas, né? Então, né, aí eu lembro que eu consegui encontrar um marco que poderia me sustentar essas coisas, né? Eu tive que deixar de falar na linguagem mais tradicional da universidade e virar para decolonizar, né? Decolonizar as formas de falar. Daí, daí encontrei muito apoio, né? Dessas perspectivas políticas individuais, de se posicionar como alguém que já não consegue falar mais com a língua branca e mais se apropriar de si mesmo, né, de uma pessoa morena, latino-americana, bruxa, artista. Hum, e eu tive que me apoiar também em, em, em entender que as experiências que eu vivi, que algumas eram práticas, absolutamente práticas, lá na montanha dos Andes, em Bolívia, na Amazônia, elas tinham que ser, eu tinha que ter meu pesquisador muito acordado, né? Então foi, foi muito útil, né, ter uma costume de ter diário de bordo para anotar as experiências que eu tinha e entender que mesmo que eu anotava minhas experiências, o melhor diário de bordo seriam as minhas células, né? Seria a memória celular. Daí me acompanha muito esse sentido de ser um pesquisador a partir do somático performativo, né? De aprender fazendo, de entender que eu tenho saberes, que eles são fazeres, né? São coisas que a gente faz, que a gente aprendeu fazendo, que a gente é porque a gente faz e a gente se transforma em várias coisas. Também entendi, por exemplo, que me apoiar nesse sentido de um artista bruxo me permitia me posicionar ante a sociedade, né, que pode ter propostas que nem sempre são positivas para nós que somos morenos, latino-americanos, artistas, bruxos, pobres.
classe média. E então, ser artista, ser bruxo, são posições de resistência para continuar se abrindo à sensibilidade do mundo, para continuar se abrindo a outros mundos, né? Criando outros mundos. E daí eu sinto o chamado, eu sinto as vozes dos meus ancestrais, dos povos originários, que me permitiram também apoiar nesse sentido, como minhas experiências que eu descrevo, né, nesses processos de projetos acadêmicos, como eles podem ser vistos como posições individuais e também políticas. Por exemplo, me apoio muito numa ideia prática, numa filosofia prática, que se chama de Sumar Kausai ou Sumar Camanha, que são palavras em Quechua e Aymara para falar de o bom viver. Né? Que o bom viver seria uma prática, como você vive melhor. E uma resposta que eu poderia dar seria vivendo melhor com tudo que você tem a seu redor, com o ar, com a terra, com as pessoas, com o seu alimento. E isso é um pensamento prático, filosofia, né? Um viver cotidiano desses povos originários. E que ao mesmo tempo ele é uma lei, né? Que ela é evidente em Equador e em Bolívia, né? Para trazer a consciência dos povos originários a um mundo mais ocidental e que o mundo ocidental consiga entender e adotar também esta ideia do bom viver. Então, esse é tipo um contexto onde eu estou agora, nas pesquisas mais atuais, e vou falar mais um pouco da origem, né? Antes das viagens pelo continente, antes dos encontros com xamãs, hum, eu estava mais me graduando da escola de teatro, de artes cênicas. E daí, depois da graduação, a gente tem a opção de fazer uma licenciatura, que aquilo é como uma especialização, né? Como aqueles aulas de professorado, mas não é isso, é mais como um projeto que você consiga desenvolver a partir de uma pesquisa. Esse projeto tem que ser uma apresentação, né? Uma temporada. E, e que eu vou compartilhar agora essa história, né? Essas pesquisas que aconteceram nesse tempo, faz já uns 8 anos, para entender como foi que comecei a misturar as temáticas de artes cênicas e artes místicas, né? Como elas se começaram a juntar. Agora, o interessante das artes místicas é que o místico vem da palavra mistério. E a palavra mistério, ela se pode entender como aquilo que você ainda não sabe, mas pode saber. Eu achei maravilhoso porque para mim é o estado de pesquisador. Algo que você está sabendo. É uma coisa prática. É uma opção, é uma possibilidade, mas algo que você ainda não sabe, mas pode saber, você está caminhando para saber. Enquanto você caminha, sabe? E, e naquele projeto, né, que eu tive é, a oportunidade maravilhosa de que o Leonardo fosse meu orientador. Um, Ele me ajudava a conectar com este universo múltiplo
de temáticas que pareciam afastadas umas de outras, mas depois a gente começou a encontrar elas bem pertinho, né? Como encontrar aquelas experiências entre magia, ciência, arte, performatividade, né? E especificamente o que reuniu, né, essas temáticas foi a psicomagia, que eu consegui passar ela, né, como uma experiência que alimentou uma experiência cênica, performativa. E foi assim, naquele tempo, antes de encontrar a psicomagia, eu tive umas pesquisas para encontrar o contexto. Né? Eu estava muito interessado naquele momento em várias práticas e vários estudos, como as artes marciais, que me abriram a percepção, né, do manipulação da minha própria energia e a intervenção na energia externa, ou até de outra pessoa. Estava interessado em filosofias budistas, indianas, japonesas, como o Zen, e como a gente podia ter uns mapeios do interior, uns mapeios da mente. Também estava interessado na psicologia de Jung, que era um outro tipo de mapeio interior, outro tipo de pesquisa, outro tipo de conseguir se olhar para o interior. E estava muito interessado em práticas híbridas, como que misturam, né, ciência e arte, como a dança, movimento e terapia, que permitia, né, te perguntar como assim que você consiga um estado melhor, quando você consiga se movimentar melhor ou encontrar a singularidade do seu movimento. As singularidades conseguem alinhar você, conseguem alinhar você mais próximo do seu verdadeiro você. Achava muito incrível, né? Como um movimento, a movimentação poderia te ajudar. Daí encontrava outras práticas similares, como o movimento autêntico. E tinha uma outros exercícios, outros estudos da medicina alternativos ou não tradicionais que permitiam dar um contexto bem legal a esta experiência de psicomagia que eu vou falar. Eu encontrei a biodescodificação de doenças, que ela é basicamente uma deconstrução da doença, né? um, um procurar profundo da origem das coisas. Esta biodescodificação de doenças, ela nasce a partir de várias práticas da medicina que elas tinham que sair do tradicional, porque a medicina ocidental, mesmo que ela seja eficiente em muitos casos, ela continua entendendo o corpo de um jeito muito anatômico, né? E daí tira muitas variantes, né? Estados mentais, estados emocionais, estados físicos, né? Onde habita, como habita. Ele ignora, né? Ele subtrai essa informação. E a biodescodificação, ela nasce junto com a medicina, depois da medicina germânica do Dr. Hammer, começaram a fazer certas noções de começar a olhar o corpo, né? Mais corpo, mais inteiro, né? Começava a perceber que a medicina olhava o corpo de um jeito reduzido. Tinha pessoas como Louisa Hay, ou mesmo Christian Flett, que foi quem propôs, né, a biodescodificação, que eles começaram a propor uma leitura do corpo, com a linguagem corpo.
né? Começar a falar do corpo mais dentro do corpo. No sentido da proposta deles, era que o corpo ele está feito de seus componentes e cada componente tem um sentido, né? Tem um lugar e tem um significado além do anatômico. Por exemplo, o Christian Fletch ele gerou os seus pensamentos a partir de uma experiência, né? Ele e sua esposa eles perderam um filho, né? O filho morreu. E a partir daquela tristeza profunda, de um momento a outro, eles começaram a ter câncer. Cada um, né? O Christian começou a ter câncer no testículo e a esposa começou a ter no ovário. Daí ele ficou muito, né? Ela achou que era uma coincidência muito grande, né? De relacionar os órgãos reprodutores terem uma doença que tem a ver com destruição a partir de raiva de dor por o raiva e dor de seu filho morto. E depois, né, eles começaram a encontrar mais suporte de como as doenças elas são manifestações, são linguagem do corpo falando seus sentimentos verdadeiros, suas emoções verdadeiras, seus pensamentos verdadeiros pelas situações da vida, né? Aí começa a fazer eles começam a quebrar o código, né? O código biológico das coisas. O melhor seriam exemplos. Então, às vezes a gente tem, vamos dizer que tem uma infecção no ouvido, né? E aí você, pelo geral, tomaria algum medicamento para esse ouvido. A biodescodificação falaria para nós que o ouvido, com a orelha, você ouve, né? E a infecção, né? A infecção o que é? A infecção é que algum agente externo conseguiu entrar em você. Mas por que entraria em você um agente externo se você é geralmente saudável? Bom, a tua imunidade baixa. Mas quais fatores fazem que tua imunidade baixe? Vários. Poderiam ser o ambiente. Poderia ser que a infecção aproveitou um momento de tristeza, de desconforto, né? Então tem essas situações que o corpo tem que entender que a gente não é uma linha, né? A gente constantemente cambia de estados emocionais e energéticos pela vida mesmo. A gente não dá conta. Então, o descodificador iria ainda mais longe, né? Iria mais profundo. O biodescodificador acharia a relação de algum momento em que alguma coisa que você escutou, que você achou ruim, que você não concordava, pela situação no que você escutou isso, você deixou entrar esse agente externo. E tu, ouvido infectado, fala: eu não gostei de escutar isso, né? Mas mesmo assim eu escutei. Então você criou um conflito, né? Você não foi real, você não foi honesto naquele momento que não queria. Como uma criança, não quero ouvir isso. Talvez por moral, né? Não, você escutou, deu permissão de escutar. E basicamente tem tem esse procedimento, né, de encontrar a raiz, né, de por que seu corpo começou a falar esse discurso, para que começou a falar. E daí muito interessante que a gente começa também a quebrar a noção de doença mesmo, né? Não é uma doença que uma coisa que te possui, né? É uma coisa que na que você dialoga, é um diálogo. E o vírus está
falando forte nesse momento. Nossa cultura faz que a gente não saiba escutar o nosso corpo, né? Que ignore. Mas esses procedimentos, né, ajudam, né, a ter uma aproximação de si mesmo diferente. Outro exemplo rapidinho seria, por exemplo, que eu conheci o caso, então foi muito legal, né? Tinha uma menina que ela era alérgica a várias coisas, a tomate, amendoim e leite, né? Daí, se uma pessoa comia pizza e dava um beijinho na menina, ela brotava, né? Ela ficava brotadíssima, assim, era muito alérgica. Então, a biodescodificadora, né, começou a achar que a alergia é uma reação de que não quero certos contatos com o mundo. A alergia é isso, né? Minha pele fica não quero, né? Fica odeio tal coisa, tal situação, tal pessoa, não quero perto de mim. A pele, né, é o limite com o mundo. Ela está gritando, eu odeio isso aqui, ela me faz mal, isso me faz mal. Mas foi que ela nasceu assim? Foi que herdou a alergia? A biodescodificadora achou que a menina, bem mais pequena, ela criou uma resistência a certas situações. Quando estava bem mais pequena, ela criou uma resistência, né? Tipo uma briga que os pais estavam tendo, uma briga muito forte, e ela ficou ansiosa, estressada, e ao mesmo tempo estava comendo, recentemente comiu um sanduíche com queijo. Aí o corpo relaciona situação ruim com o que meus sentidos percebem. Os sentidos estavam percebendo o cheiro de queijo, o sabor a queijo. E o corpo falou, reação negativa, não quero isso na minha vida. E desenvolveu alergia à lactose, né? Para se defender daquele momento ansioso, estressante, que uma criança com a mente da criança não consegue resolver. Então, esse exemplo dá para se multiplicar em várias possibilidades que a gente poderia ter. Aí ela achou, a biodescodificadora achou aquele momento, aquele biochoque, aquela memória, viajaram junto naquela memória, e ele ajudou a seu subconsciente, a seu corpo se relaxar, né? E ele ajudou a entender que aquela briga não era culpa da menina, aquelas emoções eram normais e ninguém consegue resolver os problemas das outras pessoas. E a menina, então aí ela falou para os pais, então ela falou, ela está curada. Agora seu corpo vai a reacionar de um jeito em que ela já pode assimilar a lactose. Em algum momento ela vai pedir para você, porque as crianças são mais intuitivas que os adultos, vai pedir para você tipo um sorvete, uma coisa assim. Você vai falar, tá bom, não fique com medo, porque você pode reativar a alergia. Pronto. Aconteceu que a menina queria um doce de leite, comeu e tudo bem. Ele não foi para o hospital, nem nada. Os médicos que faziam testes na sangue, eles ficaram alumbrados, né, de que ela era uma pessoa muito alérgica e de um dia para o outro ela não tinha mais rastros de alergia na sangue. Então, essas temáticas eu achei muito incríveis, né? E eu achei umas práticas que conseguiam misturar estes entendimentos diversos do corpo que eu me estava alimentando com as artes. Daí conheci a psicomagia. A psicomagia é uma terapia performativa, para falar bem curto, né? Similar à biodescodificação, que seria uma terapia em que você entende a linguagem
do corpo que está falando, a psicomagia, ela além de tratar doenças como a gente comumente conhece, como alergias ou tumores, né? Ela abrange também situações que não são benéficas para nós. Situações que poderiam ter sido geradas apenas por crenças de como a vida teria que ser e não como ela é. Então, a psicomagia desenvolvida por Alejandro Jodorowsky, que ele nasceu em 1922, ele teve muitas experiências nestes campos liminares também, entre artes, bruxaria, né? Encontrando vários mestres, jogando, se aprofundando na sua própria arte cinemática, de cinema, né? Aprofundizando em prática de bruxaria mesmo também. E achando, né, uma aglomeração dessas informações, né? Uma sistematização dessas informações, né? Envolvendo psicologia, tarô, genealogia, né? Começa a digerir a informação para o resto de pessoas, né? Mesmo que ela seja às vezes controversial com suas propostas, ajudou a muita gente, né? Ajuda muita gente esta perspectiva, esta terapia performativa. Então, o que ele faz é propor atos para falar ao corpo e ao subconsciente. O subconsciente, ele vai entender símbolos, ele vai entender ações, emoções, ele não vai entender palavras nem moral, né? Não vai distinguir o sim do não vai distinguir o mal do bem. E o corpo é igual, né? O corpo só conhece a verdade. O corpo só conhece o que sabe que é certo para si. Então, a psicomagia tenta atingir essa complexidade que a gente é através de se comprometer a realizar coisas que o corpo está tendo conflitos com, né? O melhor seriam exemplos. Então, tem o caso de um cara de um homem que tinha um conflito com um pai abusivo, né? Ele era muito abusivo com ele de criança, né? Batia em ele, chamava ele de nomes, abusava de seu espaço próprio, né? Então esse homem cresceu muito inseguro, né? Com muita raiva, né? De uma pessoa abusiva com si, né? E aí ele queria matar o pai, né? Essa era a sensação real que ele tinha, né? Ele queria matar seu abusador. Mas aí o pai dele morreu. Então, o psicomago, ele receitou, tá bom, então, como todos os processos psicológicos, a gente tem que passar por enfrentar as emoções, liberar as emoções, né? Permitir que alguém escute, né? Alguém te escute. E depois a gente pode se transformar em algo novo, né? Todos os processos de cura são bem similares a essa estrutura. Então ele falou, como ele está morto e o subconsciente não reconhece, né, esse dado, você pode pegar uma fotografia do pai numa melancia, né? Tipo, vem macumba, né? Vem macumbeira essa noção. Você vai pegar a fotografia na melancia e você vai levar essa melancia, que vai ser seu pai, na avenida e você vai bater na melancia, tirar patada, né? Assim ao longo, né? Para, né? Como por quê, né? Porque ele estava representando aquela vergonha que o pai, né? Que o pai avergonçava a seu filho constantemente. Então ele vai ser público, né? Essa batida, né? Nele. E aí ele levava a melancia ao longo da avenida e ele explodia a melancia, né? Ele quebrava nele, né? Liberando a sua raiva, né? Concentrando sua raiva num objeto. Então seu corpo somente fica aliviado dessa tensão que ele tinha, né? Essa necessidade de realizar
de realizar uma liberação. Na segunda parte do ato, ele tinha que ir para a tumba do pai e mijar na tumba. Tipo, muito filme, né? Como vou mijar na tua tumba. Mas aquele ato, né? Mesmo que seja arriscado na nossa sociedade, permitia para ele liberar, né? Essa noção de que os líquidos, né? O mijo, a urina, né? Um líquido de limpeza, um líquido né, que está tirando de si hum, o que você já não mais precisa, né, nesse sentido. E no final do ato, ele receitou ir comprar um bolo, tipo de aniversário, e comer o bolo sozinho. Então aí ele resgatava, né, esses passos de liberar de entrar em contato com a tua emoção, ir para uma catarse dessa emoção, liberar os desejos, através de atos que a gente participa, né, performar esses atos. E no final tem um fechamento de integração, né, e comer esse bolo tinha a ver, no caso específico dele, recuperar a dulçura da infância, né? Se permitir ser seu próprio adulto que cuida da criança. Né? Cada caso é específico para cada pessoa. Né? Assim como aquela infecção do ouvido tem a ver com aquela coisa que a gente escutou que a gente não acreditava. Então é muito específico. Tem outro exemplo de uma menina que não conseguia ter orgasmos. E aí o psicomago achou, lendo o tarot para ela, que ela tinha, e escutando essas histórias, que ela tinha muito no alto ao seu pai, né? Ela achava que seu pai era o melhor homem do mundo, como ela cresceu. Então nenhum outro homem era suficientemente homem para superar esse pai. Então ele tinha, a partir dessa leitura, ela tinha um desejo de fazer o amor com seu pai, né? De ser possuída por um grande homem. Então receitou para ela, né, fazer o amor com o namorado daquele momento, mas o namorado ia ter uma fotografia do pai impressa na camisa. Então elas tiveram que invertir tempo, né, nessa impressão. E aí, né, fazendo amor com seu namorado, mas com a foto do pai, o subconsciente realizava fantasia, né, desse encontro que era incestuoso, né, que realmente ela não desejava fazer amor com seu pai, mas uma parte de si, né, tinha criado uma fantasia que permitiu se completar através disso. Tinha um outro caso, tinha um homem que ele não que ele tinha ejaculação precoce, né? Daí a história dele era que ele era também muito abusado por seu pai, no sentido de falar que ele não era um homem, de que ele era muito pouca coisa. Então aí ele não tinha força sexual, né? Ele não tinha força sexual suficiente para ser ele mesmo. Ele estava num repeat do fracasso, nesse sentido. Daí receitou, bom, a sua receita, a sua medicina, seria ir fazer o amor com sua namorada e você vai tentar fazer o amor o mais rápido, você vai tentar gozar o mais rápido que puder. Ele falou, sério? Sim, vai. Depois ele retorna e falou, você não vai acreditar, eu falhei nessa tentativa de ser mais rápido e a gente transou por 1 hora, né? Então, a psicomagia vai tomar, né, essas crenças e essa linguagem do corpo, essa linguagem do subconsciente pessoal, a gente vai mexer nela, a gente vai tomar esses elementos e a gente vai reordenar aquela história, completar o que não está completo, né, tirar o que está demais e se envolver, né, e tomar ação especificamente, né, não esperar que o milagre venha e te cura, não esperar que o mestre venha e te diga respostas, mas você ir detrás de ele, né, ir detrás de você mesmo e se realizar. Então, naquele
naquele projeto que eu estava falando no início, né, que foi em 2012, eu estava, eu estava na pesquisa dessa psicomagia, né, estudando o tarot para entender qual era essa linguagem junguiana, qual era essa linguagem médica, qual era essa linguagem de filosofias antigas, qual era essa linguagem da performatividade necessária para atingir esses atos. Né? E eu me resetei, né? Eu me arrisquei e a partir dos estudos que eu estava tendo naquele momento, eu risquei me curar, né? Eu tentei ser um pirata nas águas do inconsciente, né? Sem guia, porque eu estava tendo grandes níveis de intuição e eu já tinha uma sensibilidade natural desde criança em que eu conseguia curar pessoas a partir de escutar elas e ver os movimentos da sua energia como elas estavam precisando ser movimentadas diferente. Como eu tinha escutado, né, outros seres falar para mim e como outras pessoas bem sábias, né, bruxas e psicólogas, como me compreendiam isso que acontecia comigo e como eu conseguia dirigir, né, como eu conseguia utilizar estas forças para lá. Então, aquele projeto da escola de teatro, né, eu estava muito feliz e ao mesmo tempo estava em problemas, porque a escola, o diretor e os professores, eles achavam que eu estava fazendo piada dessa arte cênica, né? Que eles não gostavam do meu projeto para nada. Mas eu apresentava todas essas pesquisas e informações. E daí eu solucionei que eu não precisava mais falar de um teatro convencional. E eu me perguntava, então, o que tem mais, né? O que tem depois do teatro? O que tinha antes de ser teatro? Né? Eu estava interessado nessas forças grandes, cósmicas, interiores, ancestrais, presentes. Me ajudou naquele momento aquela perspectiva do ator pós-dramático, né? Em que eu conseguia entrar e sair de vários estados de performatividade para poder compartilhar, não representar e nem sempre apresentar material, mas compartilhar, viver com outro minha experiência. Então aquele outro não poderia ser também só público, teria que ser uma pessoa que queira estar, né? Uma outra disposição, uma pessoa que queira se arriscar um pouco comigo, alguém que queira, que tenha vulnerabilidade, né, para se envolver, ou pelo menos para evitar desde seu lugar seguro, que também pode ser, editar a experiência que eu compartilhava nesse momento. Eu passei por umas psicomagias que eu mesmo criei, que aí envolviam minhas próprias temáticas, frustrações, desalinhamentos, dores de meus ancestros. E pouco a pouco, né, eu fui criando meu próprio material para passar por esse estado de cura que a psicologia propõe, que a psicomagia propõe também. E aquele material autorreferencial, sensível, eu consegui ele acomodar numa performance que eu chamei de Arikai. Que o Arikai, né, são siglas para falar de atos rituais, que eu achava que seria o melhor estado para entrar em essas comunicações internas, estados de transe, estados de cura.
E esses atos rituais, eles passavam por estruturas catalisadoras, que eram aqueles espaços que eu queria compartilhar, né? Que poderiam ou não poderiam ser abertos a cada noite. Poderiam ou não poderiam ser visitados pelas pessoas que vinham a visitar a experiência. E no final, o que eu estava procurando era não mais falar da cotidianidade, né, ou falar dos elementos que o teatro me brindava, mas eu queria atos extraordinários. Eu queria mudar a minha percepção. Eu queria mudar como me relaciono com o meu mundo. E eu queria convidar os outros a essa extraordinariedade que a gente consiga atingir no dia a dia. E então, hum, a gente não pode fazer um ato psicomágico agora, no sentido que pode ser, que pode criar mal, se a gente não está sabendo o que o outro precisa, né? Não é, não é útil recomendar coisas que você não precisa fazer, né? A gente tem que encontrar o seu próprio caminho, a gente tem que encontrar seus próprios materiais, né? E a gente tem que contar a sua própria história, se queremos utilizar este material. Então, o que eu vou fazer é compartilhar uma experiência parecida àquela que eu conheci, àquela que eu utilizei para criar, né? Então, vamos utilizar um tarô, né? Olha essa taroção. E então, se falar bem rapidinho do tarô, né? Eles são 76 cartas, 22 arcanos maiores e 52 arcanos menores, 54. E dele, né, o tarô, né, ele tem uma origem incerta, na verdade, mas o registro mais antigo que a gente pode encontrar é no ano 1400, no Marseille, né, tem o tarô do Marseille, onde a gente encontra um, um código, né, nesse tarô, um código que se vê o estudo da mente, o estudo do subconsciente coletivo, o estudo da progressão da alma, né, várias pessoas que têm estudado a natureza humana, que a gente poderia pensar, que tem estudado a mente humana, a alma, né, a gente poderia falar dos Vedas, a gente poderia falar de muitos sábios antigos. Então ele é um oráculo, basicamente. Todos os oráculos têm a função de te ajudar a olhar aquilo que você está tendo problema de olhar. Eu não gosto de me referir ao tarot como preditivo, né, que você consiga olhar o futuro, porque eu acho innecessário. Eu acho que o oráculo te ensina, né, aquela informação que você está tendo problema de ver, como se eu quisesse olhar aqui, né? Eu não consigo olhar, né? Eu precisaria de tipo um espelho, né? Como um espelho. E aí, olha só, consigo ver, né? E a resposta está comigo. O meu subconsciente está falando. Porque cada carta, as cartas vão ser iguais, mas para cada pessoa vão refletir algo diferente. É engraçado que eu não consigo ver esta parte da minha cabeça, né, nunca, mas se eu faço assim, e eu assisto este vídeo depois, eu consigo ver a minha nuca. Então aí eu tenho essa ampliação. Uau.
eu tenho essa ideia de que então os vídeos, né, e essas experiências que a gente pode criar por aqui, eles poderiam começar a ser um tipo de oráculo, né, a me mostrar outros fragmentos de mim que eu tenho problema em olhar no momento. E tem a ver com isso, né? O tarot vai contar uma história, né? Ela vai contar uma progressão, uma possibilidade de progressão para te ajudar nas encruzilhadas da vida. Então, a baraja espanhola, né? A baraja comum, né? As cartas que você utiliza para brincar, para jogar esse jogo aqui, elas vêm, né? Desse mesmo tarot. E elas ainda possuem os elementos mais básicos, né? Por exemplo, esses 4 elementos que tem nas cartas são os mesmos que tem no tarot, né? Que eles começam a se dividir por elementos, uma forma de entender ele. Então, por exemplo, aqui o coração, ele na verdade são as copas. Coração e copas são a água, né? Então, esses elementos, o elemento da água vai falar de emoções, do corpo emocional da gente. O diamante, né, tem a ver com os ouros ou as moedas, né? Ouro, diamante, moedas, tem a ver com a terra, com o material, né? Ele fala do corpo material, corpo físico. O trevo seria mais como os vastos, não sei a palavra, é como tipo um pau, é como uma planta, mas como um pau também. E o trevo tem a ver mais com aquilo que cresce, né? Aquela força vital, e tem a ver com o fogo, né? O corpo mais sexual, criativo das pessoas. E a pica ou espada, ela fala do... A espada tem a ver mais com o elemento do ar, né? Com o corpo mental. Então vocês poderiam achar as ideias do tarot até no jogo de cartas. Então, vamos para lá. A gente vai fazer uma experiência com esse tarot. A experiência com o tarot vai ser, como eu falei no início, ele vai ser, que eu falei agora, vai ser uma ferramenta para a gente atingir algumas áreas de nós e vão permitir nós tocar material autorreferencial. E a partir desse material autorreferencial, a gente pode extrair elementos e botar ele num processo artístico, né? Daí poderia ser artístico, cênico, mas poderia ser também plástico, que também poderia ser de escritura, né? Poderia ser até de moda. Então vocês vão pegar esse material e aproveitar, né? Fazer o que vocês quiserem. Vou pedir para vocês se conectar com si mesmos, respirar
e você vai escolher uma carta. Pode escolher. Então, os que escolheram isso aqui vão trabalhar essa ideia, essa proposta. Os que escolheram isso aqui vão trabalhar essa ideia, essa proposta. Pode ser. Então, vamos analisar uma a uma. Então, os que escolheram isso aqui, né? O 6 de espadas. Né? Vou fazer uma o que eu estou percebendo dessa carta é uma história de vários saberes, né? Vários saberes que eles estão aglutinando no centro, né? Eles estão aglutinando numa parte do corpo. E elas são diversos, mas têm um fim comum neste momento. E elas são construídas com um esforço próprio. Ela te fala de ciência, ela te fala de conhecimentos adquiridos, fala de material que tem à tua disposição, né? E cada um se apoia ao outro. Cada um poderia ser o apoio do outro. Então, aqueles que escolherem essa carta aqui, vocês vão compartilhar para nós, né? Vocês vão compartilhar para nós uma história, né? Vocês vão compartilhar para nós uma história da sua vida, de alguma coisa que você sabe, né? Uma coisa que você conhece, que tem algum domínio, né? Uma coisa que agora faz parte de ti, né? Uma coisa que você teve interesse já por um tempo e que agora é um material que você conhece de você mesma, de você mesmo, que provavelmente ninguém outro nota, ninguém outro sabe, porque é um conhecimento que está no teu corpo e nem sempre precisa utilizar ele nos canais nos que encontra a teus colegas. Então tu vai trazer para nós, né, as pessoas que escolheram isso aqui, vão trazer para nós, vão contar o segredo, né, dessa coisa que você sabe e ninguém mais sabe fazer como você. Vai atingir esse conhecimento, essa ciência própria, né? A gente não está falando de conhecimentos acadêmicos, né? Necessariamente. É uma mistura de teus saberes, né?
que faz você muito particular. Que ninguém sabe. Tem uma coisa oculta nessa história. Então pense nessa história, a primeira que venha para a tua mente, né? Você vai utilizar essa história. E já vou falar daqui a pouco como. Okay? Mas deixa vir, né, esse saber que você pouco compartilha, que já está metabolizado no teu ser e que você consiga mostrar aos demais, né? Um domínio de uma coisa que é pouco comum. E aqueles que escolherem esse aqui, é o louco, né? Foi a carta 0 dos arcanos maiores. E ele aqui, desse tarot de Thoth, né? O nome do tarot é Thoth. Ele tem, toda a energia. Ele sempre fala de ter toda a energia para começar a viagem. Ele é acompanhado de muita vontade e de pouca experiência, né? Então, essas duas cartas, elas estão meio em contraposição, né? A primeira carta estava falando de um conhecimento que você já domina, esse é o primeiro grupo de pessoas. Este outro grupo de pessoas está falando de coisas que você quer saber, lugares que você quer conhecer, estados ao que vocês querem atingir. Então, aqueles que escolherem essa carta vão contar para nós um desejo fervente que vocês têm sobre alguma coisa, né? Você tem um desejo fervente, profundo, real, de empreender uma viagem para ou de conhecer realmente esse tópico aí, né? Que você está achando muita conexão. Você vai falar de um desejo fervente de conhecer, de ter certas experiências que você ainda não tem. Então, a gente tem esse encontro desses materiais. Então, são dois grupos de pessoas, né? A gente vai trabalhar em duplas. Isso vai ser muito legal. A gente tem o grupo dessa carta e o grupo dessa carta. Então, muito simples. Vamos fazer. É para trabalhar em duplas e cada um tem uma história, né? Eu tenho essa história e tenho essa história. Então, eu vou contar a minha história. Enquanto estou contando a história, meu colega, meu testemunha, ele vai anotar as imagens que vêm dessa história, né? E a outra pessoa o mesmo, né? Vai contar a minha história e a testemunha vai anotar as imagens dessa história. E vocês depois vão compartilhar os resumos dessas histórias, as imagens, e vão reduzir aquela história em 4 imagens, né? Ou 4 frases, 4 desenhos, cada um. Então tem 8 desenhos, por dizer. E daí, desse material, né, que tem a ver com autorreferencialidade, por um lado, referencialidade de uma coisa que já domina e referencialidade de uma coisa que ainda não sabe, né? Que a gente vai ter um encontro desse material. Vão compartilhar as histórias e depois juntos vão contar uma história nova, misturando, né? Misturando a qualidade como a pessoa contou a história, a qualidade dos elementos que saíram dela. E daí vocês vão relatar uma nova história. Vão relatar como? Pode ser escrito, pode ser representado,
pode ser feito com imagens corporais, pode ser com uma expressão plástica dessa história. Então, o fim dessa experiência é vocês e nós passar por este túnel do tempo, né, em que eu me conecto com um material místico para trazer na superfície elementos vulneráveis e na superfície vocês colherem, né, e transformar em algo mais. E gostaria de saber o que acontece. Espero vocês me contem, para a gente ter a oportunidade de conversar mais. Por enquanto, vou fechar esse espaço de compartilhar. Eu estou muito feliz de tocar esses tópicos através desse e-mail. Estou dando uma conferida aos vídeos que estão sendo subidos, né? Estou detrás desse grupo tão interessante. E espero que tenha uma boa vida e a gente pode ficar em contato para, para perguntas ou mesmo para saber como foi a experiência. Sim. Muito obrigado a todos.